Olá, prezados. Tudo bem? Bom, gente, continuamos na nossa fisiologia cardiovascular. Chegou o momento agora de nós conversarmos um pouquinho sobre o débito cardíaco. Quem é esse cara? O débito cardíaco é a multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Ou seja, nós temos que ver quantas vezes este coração vai bater a cada minuto e quanto de sangue cabe neste coração antes de cada sístole. Isto vai resultar em um volume de sangue que este coração consegue ejetar a cada minuto. Nesse sentido, a gente passa então a ver quantos litros de sangue são ejetados pelo coração a cada minuto. Então vejam que o débito cardíaco, conforme nós aumentamos a carga, ele precisa aumentar. Bom, se nós estamos pensando em quantidade de sangue que é ejetado pelo coração a cada minuto, sabemos que com o aumento da carga, nós vamos precisar mandar mais sangue, principalmente para os tecidos periféricos. Isso vai gerar uma maior quantidade de sangue a ser ejetado pelo coração a cada minuto. Essa distribuição do débito cardíaco vai depender de algumas questões, como, por exemplo, vasodilatação ou vasoconstrição. O quanto os nossos vasos estão mais comprimidos ou relaxados, e a vasoconstrição vai depender muito da atividade simpática, enquanto a vasodilatação ela vai depender de uma autorregulação e do metabolismo local. Mas algo que é importante a gente entender quando nós estamos falando de exercício físico é a questão da compressão mecânica. Lembrem que os tipos de exercício vão gerar diferentes tipos de compressão mecânica. Ou seja, se nós tivermos um exercício de cunho mais aeróbio, nós vamos ter uma menor compressão mecânica, enquanto se nós tivermos exercícios do tipo mais anaeróbio, como exercícios de força, por exemplo, isso vai gerar maiores compressões mecânicas. E, além disso, independente de nós estarmos falando de exercícios mais de cunho aeróbio ou anaeróbio, ainda existe a intensidade desta contração. O quanto nós estamos aumentando a intensidade. Quando nós estamos disponibilizando de carga, isso vai acabar gerando respostas diferenciadas neste nosso corpo, ok? Bueno, gente, esse débito cardíaco, nós temos que analisá-lo também tanto de forma absoluta como de forma relativa, que vamos analisar daqui a pouquinho. Agora, o que é de forma absoluta? O quanto efetivamente de sangue nós vamos distribuir nas diferentes regiões do corpo em situações de repouso, em exercício mais leve, mais intenso ou até mesmo no exercício máximo. Vamos analisar algumas questões importantes. Olha só, o nosso cérebro, vejam aqui, esse azulzinho mais escuro, é o fluxo sanguíneo cerebral. O débito cardíaco cerebral, né? O quanto de sangue está chegando no coração. Ou seja, nós temos sempre, independente do exercício, se ele é mais leve ou mais intenso, sempre vai chegar no cérebro a mesma quantidade de sangue. Por outro lado, vejam que, em primeiro lugar, se nós estamos aumentando a carga, nós vamos estar aumentando o débito. E vejam este quadradinho, esse azulzinho mais claro aqui, que representa o tecido muscular. Se nós estamos aumentando a intensidade do exercício, maior passa a ser essa distribuição de sangue nesse tecido. Ou seja, temos aqui um grande aumento do sangue, desse quantidade de sangue a ser entregue no tecido muscular. Ok? Então, de forma absoluta, nós temos aumento importante do débito cardíaco, conforme aumenta a carga de trabalho, e temos também um aumento dessa
quantidade de sangue que vai estar sendo entregue lá no nossa musculatura. E de forma relativa, quantos por cento deste sangue total vai estar sendo entregue? Vejam bem, quando nós estamos em repouso, nós temos uma certa percentual do sangue circulante sendo entregue à musculatura. Mas vejam aqui, este amarelinho aqui, que passa a ser os rins, tá? A circulação renal, como esse mais cinzinho aqui, que é o hepato esplânico, isto aqui é o fluxo sanguíneo visceral. Vejam que ele é praticamente o dobro do percentual de sangue entregue na musculatura, ou seja, é necessário que em repouso uma grande percentual do fluxo sanguíneo seja entregue nesta região mais visceral. Mas conforme nós vamos aumentando a intensidade do exercício, nós vamos diminuindo este fluxo, fazendo com que um maior percentual seja entregue na nossa musculatura. Uma outra questão importante da gente analisar é quantos por cento de sangue são entregues na pele. Vejam que do repouso para o exercício leve para o exercício intenso, nós temos um importante aumento do fluxo sanguíneo na pele. Para quê? Para justamente a gente gerar uma vasodilatação para fazer justamente troca de calor. Mas quando nós estamos em exercício máximo, nós vamos ter uma grande competição entre a musculatura que vai estar precisando, necessitando de uma grande percentual do sangue entregue, justamente porque é ela que vai estar extremamente ativa. Ainda, a gente pode analisar o percentual de sangue a ser entregue no miocárdio, que é o coração. Vejam que sempre é o mesmo percentual de sangue sendo entregue, ou seja, em torno de 4% do sangue passa pelo coração. Lembrando que é esse cara que vai fazer a grande distribuição de sangue para os tecidos e para o resto do corpo. Ok, gente? Bom. Vamos agora analisar este gráfico aqui. O que este gráfico fez? O que esse estudo fez? Pegaram indivíduos e colocaram em exercícios que durou 50 minutos. E por que eles começaram a medir os parâmetros a partir do 10º minuto? Porque o interessante, a importância desse estudo era analisar a partir do momento em que já houvesse adaptação desse corpo. Ou seja, nós entramos em estado estável. Então vejam bem, aqui foi analisado o volume sistólico, pressão arterial, débito cardíaco e frequência cardíaca. Lembrando que o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então vejam bem. O débito cardíaco ao longo do exercício não apresenta grandes variações. Ele vai precisar ser mantido desta forma justamente porque é ele que vai gerar a irrigação dos tecidos ao longo do tempo. Mas vejam só quando a gente analisa o volume sistólico, nós vemos aqui uma boa queda dele. E por que isso acontece? Primeiro, pela vasodilatação e segundo, pela desidratação. O indivíduo está suando. Isso vai fazer com que haja uma diminuição desta volemia plasmática, fazendo com que o volume sistólico acabe caindo. A pressão arterial também vai ter uma diminuição ao longo do tempo, porque nós estamos aqui, neste caso, acompanhando esta vasodilatação. Por outro lado, quando a gente analisa a frequência cardíaca, vejam que ela continua aumentando ao longo do exercício. Gente, nós estamos falando de um exercício que foi mantida a intensidade. E vejam que a frequência cardíaca continua subindo. Primeiro, quando a gente vê que a pressão arterial sofre uma queda, isto vai gerar um estímulo baroreceptor que vai gerar uma descarga simpática no corpo, gerando um aumento da frequência cardíaca.
Além disso, se nós estamos mantendo o débito cardíaco constante e o volume sistólico está caindo, nós vamos precisar compensar com o aumento da frequência cardíaca. Então vejam bem, quando a gente vai determinar exercícios para os nossos alunos, algumas coisas têm que ficar muito claras na nossa cabeça, como por exemplo, se nós mantivermos a carga do exercício, ou seja, eu vou pedir para que o meu aluno corra durante 50 minutos a 10 km por hora, a frequência cardíaca dele vai subir. Por outro lado, se nós fixarmos a frequência cardíaca, como por exemplo quando a gente entrega lá um frequencímetro para o nosso aluno e a gente pede para que ele faça uma corrida e que tente manter a frequência, por exemplo, a 140 batimentos, com certeza, ao longo do tempo, a intensidade do exercício dele vai cair. Então vejam que nós precisamos não simplesmente determinar o exercício para o nosso aluno, como nós precisamos ir mantendo, controlando, organizando a carga que foi entregada, a intensidade que foi entregada e, consequentemente, medindo este volume para que a gente possa atingir a resposta que nós determinamos. Se vai ser uma resposta mais cardiorrespiratória ou vai ser, por exemplo, uma resposta mais metabólica. Bom, outra coisa importante é saber que o treinamento físico não vai gerar grandes diferenças entre o débito cardíaco em um indivíduo treinado para um indivíduo não treinado. Por quê? Porque nós vamos sempre fazer uma relação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. Dessa forma, o treinamento não afeta de forma significativa o débito cardíaco, pois sempre vai causar um aumento do volume sistólico e uma diminuição da frequência cardíaca. Voltando à nossa equação inicial. Se débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico, o débito cardíaco ele é diretamente proporcional à frequência ao volume. Mas o volume sistólico é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, se nós aumentarmos a frequência cardíaca, para manter o débito, nós podemos diminuir o volume sistólico. Por outro lado, indivíduos treinados aumentam o seu volume sistólico. E se eu quiser manter o meu débito, o que eu acabo fazendo? Diminuo a frequência cardíaca. E é por isso que indivíduos com treinamento principalmente de cunho aeróbio, eles acabam tendo uma frequência cardíaca de repouso menor. Porque o coração dele sofre um aumento, isto vai gerar uma maior quantidade de sangue que vai caber dentro deste coração, ou seja, o volume sistólico aumentou. Se eu quero manter o débito, o que eu posso fazer com a minha frequência cardíaca? Eu posso diminuir. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre débito cardíaco. Em seguida, eu retorno com mais informações. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho eu retorno. Um abraço.